sua televisão, no canal 8.1 digital. Estamos também na plataforma do Facebook, nos nossos canais na internet. Sejam todos muito bem-vindos. O Mais Saúde você já conhece. O nosso bordão é esse. A partir de agora o consultório está aberto e a consulta é grátis. Daqui a pouquinho vai aparecer na tela o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Fique à vontade que o programa é dedicado para você. A gente traz duas pautas muito importantes no programa de hoje. Estamos no mês de setembro e o setembro, você já sabe, a cor é amarela, é um mês de prevenção e ao autoextermínio, ao suicídio. E a gente volta, é a última semana desse mês de setembro, a gente vai falar, né? Fizemos aí uma sequência sobre esse tema do Setembro Amarelo e a gente volta a falar. É importante essa pauta, essa bandeira do Setembro Amarelo. A gente recebe aqui no nosso programa a psicóloga Catiane Cristina. Na primeira parte do programa vai estar falando com a gente e também na segunda parte do programa a gente vai falar de alimentação. Como é que anda aí a sua alimentação? Tá tudo bem? As doenças que podem vir com a má alimentação. Na segunda parte do programa a gente conversa com ela, que é nutricionista, a doutora Thaís Almeida. Mas de volta para o nosso bate-papo, a primeira participação com a nossa psicóloga de hoje, a Catiane Cristina. Prazer recebê-la aqui no Mais Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. E é isso, vamos falar do Setembro Amarelo mais uma vez, como eu disse, né, uma sequência de programas falando dessa bandeira, da importância dessa cor. Conta pra gente, é importante a gente falar sobre, né, principalmente trazer o máximo que a gente puder sobre prevenção, mas falar sobre isso é muito importante. É muito importante e, na verdade, né, é diferente do que todo mundo acredita, que falar contribui para o suicídio, é o contrário, né? Falar sobre o suicídio, ele ajuda, ele previne o suicídio. É isso, existem alguns tabus, né, uns preconceitos. Existe. E é importante também a imprensa, né, a emissora como é a NTV, para mais de 20 cidades no canal aberto, levar esse tema. E esse mês a gente recebeu vários profissionais especialistas da área para falar sobre isso. Vamos conversar com o pessoal de casa então, por que é a cor amarela? Por que o setembro é amarelo? Sim, existe uma história, né, de como tudo começou, né? Lá nos Estados Unidos, uma história com um menino de 17 anos, que o nome era Mike, e ele tinha um Mustang que ele gostava muito. E ele pintou ele de amarelo e ele se suicidou dentro desse Mustang. E aí, assim, durante o velório, os pais, né, que não sabiam o motivo e tudo, eles enviaram os cartãozinhos, né, para quem tivesse uma dificuldade, que escrevesse naqueles cartões, né, e que falasse abertamente da sua dor, né, para prevenir aquilo ali, porque eles não tiveram essa oportunidade. Então era isso que eu queria te perguntar. As pessoas dão sinais, conversam sobre isso, dão alguns toques de que isso pode acontecer, está prestes a acontecer, a cometer o autoextermínio, no caso o suicídio? Sim, a maioria dos casos, né, ele tem dão esses sinais, né? Então, assim, 90% tem algumas pessoas, alguns estudantes que chegam a 100%, que dizem que o suicídio ele tem ali a ver com transtornos mentais, né? Então, a pessoa que tem esses transtornos, elas são as primeiras a dar alguns sinais, né? Então, a pessoa... Se quiser citar alguns sinais aí, fica à vontade. Sim. E a gente está aqui realmente para isso, né? Claro. A gente alertar, principalmente quem está por perto, né? Seja o amigo mais próximo, o companheiro, o familiar, fique atento a essas dicas aqui que a nossa profissional vai dar para vocês. Sim, né? Para quem não é da área da saúde, não vai saber, né, muito sobre esses transtornos, a pessoa que tem estabilidade de humor, uma oscilação muito rápida, né, de repente muda o humor, né, tem alimentação, né, também que muda do nada, né, o isolamento social, mas o mais importante, David, de tudo é você
perceber se a pessoa ela está desesperançosa. Isso Como é o assim? principal. O que é isso? Isso, se a pessoa começa a te dar alguns sinais de desesperança, é o primeiro fator. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos para o pessoal de casa identificar. Isso. O paciente, quando chega lá para você, como é que é? Sim, além de paciente, antes, né, dele ser meu paciente, eu como cidadã, todos como sociedade, nós temos que perceber isso, que antes de chegar para mim, a pessoa já deu sinal antes, Muito bem, muito bem. Isso. Então, assim, uma fala, às vezes a pessoa não dá muita importância, mas, vontade de dormir, não acordar mais, sabe aquela frase que ninguém dá importância, né? Se eu morresse, minha família ia ficar bem melhor sem mim, sabe essas coisas que ninguém dá importância. E aquele outro tabu, mito, na verdade, né? Que a pessoa fala assim, quem avisa não faz nada. Isso é mito, viu? O cachorro, existe alguns memes, cachorro que late no morde. Isso. Então a gente não pode duvidar. Não pode. Então, assim, como você pode ver, vai de vários tipos de sinais. E às vezes tem aquela pessoa que não dá sinal nenhum, né? E aí como é que você vai perceber? Né? Então, assim, quando eu falo que mais de 90% das pessoas são também vinculadas com transtornos, né, mentais, e essas pessoas que não dão sinais nenhum, não tem muito o que fazer, né? O que você pode perceber é no dia a dia. No dia a dia, e sempre ouvir é importante, Isso. né? A gente recebeu alguns profissionais aqui da área sobre esse assunto e todos falaram que o ouvir é muito importante, o acolhimento. Isso, na verdade, é a primeira coisa, é o ouvir sem julgar, né? Porque também não adianta você ouvir e ficar querendo falar do seu jeito. E aí é a hora onde eu bato na tecla aqui em todos os programas, para o pessoal de casa que acompanha aqui o nosso programa, a importância de um profissional. Claro que o parente, o familiar, o companheiro, o amigo ali mais próximo, ele vai te ouvir, ele vai acolher, mas nada substitui o profissional da saúde mental, no caso, psicólogo ou psiquiatra. Sempre fazer terapias, procurar um psicólogo. Sim, é importante, sim, né? Igual eu falei, o primeiro acolhimento ali sempre vem da sociedade, né? Porque até chegar num profissional, muita gente comete o suicídio antes mesmo de ter essa oportunidade, né? Então, assim, vem primeiro esse acolhimento, que é a responsabilidade de todos nós, não é do psiquiatra, não é do psicólogo, somos nós. Que importante essa sua fala, viu, Catiane? Que a responsabilidade é da sociedade. Não é do profissional de saúde, não. Lá é o último caso, quando consegue chegar para ter uma ajuda, aí sim, né? Mas até chegar lá, nós temos que pensar nesse antes, né? E aí sim, vai ser medicamentoso, vai ser terapêutico, e em casa até internação, porque se você tem um pensamento suicida e você identifica, até você tratar isso, como é que você libera uma pessoa dessa? Né? Aí tem que às vezes, chegar a caso de internação, sim. Mas existe tratamento? Existe tratamento, sim, né? Na maioria dos casos, né, igual eu falei de fatores de risco, a depressão, ela é o primeiro fator de risco, é a depressão. Então, ali, nos outros transtornos, como a bipolaridade, que é em segundo lugar, né, a esquizofrenia, o uso de álcool e drogas e transtornos de personalidade. Em todos esses, você vai encontrar algum episódio de depressão. Então, a primeira situação é olhar isso aí. Eu vi que na nossa pauta nós colocamos a palavra, eu dei uma olhadinha na sua pauta, que tá aí a bipolaridade. E ela tem se tornado muito frequente, tá super em alta, né? Essa palavra, esse é um transtorno, né? Sim, na verdade, mental. De bipolaridade, todo mundo fala, mas todo mundo tem bipolaridade, é algo comum, mas então a gente tem que ficar atento. Sim, é porque é muito complicado, porque eu falo que a depressão em primeiro lugar, porque quando você tem o transtorno de bipolaridade, ele vai de euforia à depressão. É isso, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa que essa palavra tá tão em alta nas redes sociais, no nosso convívio no dia a dia. Fulano tem bipolaridade, meu pai, por que você largou o relacionamento? Bipolaridade, ele é muito bipolar, ela é bipolar. Explica para o pessoal de casa o que é a bipolaridade. Isso, a bipolaridade é um transtorno mental, né, em que ele vai de estabilidade de humor muito rapidamente,
simultaneamente, né? Às vezes você está no estado de euforia e em estado de depressão, né? Então, quando isso... Um intervalo rápido. Rápido, isso. Aí a pessoa tem... Mas assim, para ser uma coisa patológica, né? Não pode ser simplesmente, deixou um namorado... Diagnosticado de fato com especialista, gente. Sim, A gente traz alguns exemplos aqui para alertar o pessoal de casa, né? Para o pessoal poder entender um pouquinho mais. Mas é isso, é um especialista que vai dar o diagnóstico correto. Exatamente. E aí, David, quando eu falo que a depressão é um ponto principal, porque, igual eu te falei, na bipolaridade, quando a pessoa está na euforia, é menos risco dela cometer o suicídio. Na euforia? Isso, na euforia não, porque ela está lá toda feliz, no máximo. Então não vai ter esse episódio, mas na depressão sim, né? E nos outros tipos de transtorno também, por exemplo, no uso de álcool e drogas, né? Quando a pessoa está ali bebendo, se divertindo, ela não vai cometer o suicídio, mas depois que passa no episódio de depressão, ela comete. Então, em todos esses que eu te falei, em todos vai ser em momentos de depressão. Então, terapia já é uma base da prevenção. Sim. Ir à ajuda do profissional. Exatamente. Antes da gente ir para o nosso intervalo, Catiane, o que mais você traria e falaria em forma de prevenção? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre prevenção. Que fatores de risco, a gente falou muito sobre isso, né? A gente fala da importância da gente ouvir e acolher, mas o que mais poderia, como forma de prevenção, as pessoas que querem cometer o autoextermínio? Sim. Olha, eu acho que assim, de extrema importância a gente falar sobre grupos de apoio, né? Porque as pessoas que possuem grupos de apoio, elas têm o menor risco, né? Então, assim, para prevenir, a pessoa que tem uma pessoa com quem falar, né? Se tem uma família, ela pode contar com esse grupo de apoio, né? Eu acho muito importante para a prevenção o grupo de apoio, né? Então, se ela tem com quem conversar, né? Ajuda bastante. E o profissional, mais uma vez a gente fala. Isso, mas assim, o profissional é de extrema importância, né? Ele vai acolher, mas igual eu te falei, até ele chegar no profissional, ele tem que passar por todas essas situações. Nenhuma pessoa vai chegar e falar assim, eu estou com suicídio, vou procurar um profissional hoje, né? Ele sempre fala com alguém próximo primeiro, né? Mas é por isso que a gente está aqui também, para quebrar esse tabu, esse preconceito de que fazer terapia é coisa de louco, de doido. Ainda a gente sabe que existe isso, né? Melhorou muito, né? Evoluímos muito, você concorda? Se eu estiver errado, você pode me corrigir aqui. O programa é tranquilo e a profissional é você. Melhorou muito. Sim, melhorou. Né? Evoluímos muito. Mas procurar terapia desde cedo é muito importante. Muito importante. E assim, não só para isso, mas em todos os sentidos, para a vida, para o dia a dia. E importante você tocar nesse assunto, porque assim, o número de jovens, né, com esse pensamento aumentou muito. Então, assim, nós temos lá na clínica, assim, pacientes muito jovens, a partir ali de 14, 15 anos, já com esse tipo de problema, até porque já chega na adolescência, né? E é cada vez mais jovem? Mais jovem. Com o passar do tempo, você percebe isso? Nossa, infelizmente, criança de 10 anos, chegando lá na clínica com pensamentos. E qual que é a avaliação? Você que lida com isso lá no seu consultório, no seu espaço, no seu ambiente de trabalho, recebendo pessoas com esse problema, o porquê a juventude está tão adoecida assim? Um fator principal é a internet, telas, né? Igual eu te falei, às vezes a questão da depressão, porque a pessoa vai se isolando, né? Vai se isolando, vai ficando cada vez mais sozinho, junto com tela, eu creio que a pessoa vai criando esse tipo de pensamento. Aí a gente até fala, vai namorando aquele pensamento suicida desde criança. Vai se isolando. Vai se isolando, porque aí a companhia... o contato, o convívio, a socialização. Sim, exatamente. É isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos pro nosso intervalo. Muito bem, a tarja tá aí, ó. Qual a importância de falar sobre o suicídio? É que estamos fazendo aqui hoje. Vamos quebrar esse tabu, vamos salvar vidas e o programa tá aqui para isso. Vamos pro nosso intervalo, produção. É bem rapidinho, daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde, aqui na tela da NTV. Você vai participando com a gente
através do WhatsApp. Daqui a pouquinho a produção vai colocar para você aí na tela e a gente volta com a nossa convidada de hoje, falando e levantando a bandeira do Setembro Amarelo. Uma pauta muito importante, volto a dizer, temos que falar sobre isso, quebrar esse tabu. Setembro Amarelo é o mês de combate e prevenção contra o suicídio. E a Catiane Cristina volta aqui com a gente, ela que é psicóloga e lida com essa situação, né, todos os dias lá no seu espaço, no seu consultório. A gente falou sobre os jovens, os números de jovens cada vez, né, com a idade menor cometendo o autoextermínio. Mas também tem o outro lado, que são a terceira idade, né, os nossos velhinhos que estão também cada vez mais, né, partindo para isso. E por que no caso dos mais velhos, da terceira idade, a levar a esse pensamento e de fato a esse ato? Isso. Eu creio assim que na terceira idade, David, você vê assim, toda a sua vida se passou, né? E às vezes assim, a família, é o que eu falei, o grupo de apoio às vezes não está ali disponível, né? Então assim, você vai se vendo sozinho no final da vida, e aí? O que resta? São pensamentos às vezes em conflito, né? Então muito, eu creio que é isso, a solidão, né? Vai ficando cada vez maior. O abandono, até porque a família, né? A família vai cada vez mais cada um com o seu celular ali, sim, sem a convivência, exato, a socialização, cada exatamente, um com a tal da independência. Eu sou independente, né? Não querendo reconstituir a família mais. É mais ou menos por aí. Exatamente, né? Antigamente era domingo na casa de vó. Agora não tem muito isso, né? Agora domingo é cada um na sua rede social postando que foi naquela festa e os avós vão ficando, não tem mais aquilo. Então tem muito disso, sim. Eu posso dizer que esse é o lado negativo da tecnologia, sim, das redes sociais, né? Serve para muita coisa boa. Sim. Mas infelizmente vai distanciando o ser humano, um de cada um. Bom, falamos aí dos jovens e agora da terceira idade, entre homens e mulheres. Existe alguma estatística, algum comparativo em relação a isso, e por quê? Isso. Olha, mulheres tentam mais, né? Homens cometem mais, né? Na verdade... É uma diferença aí. É uma diferença aí. Isso. As mulheres, elas tentam mais, mas os homens, quando eles tentam, eles conseguem mais, porque geralmente são coisas mais letais, né? São arma de fogo, mulher às vezes bebe um remédio, alguma coisa assim. Mas enfim, o homem, geralmente, quando ele tenta, é uma coisa mais letal, então ele consegue mais, né? E a mulher, ela vai tentando, é mais tentativa. Ou seja, a mulher, o pensamento... Na maior parte são das mulheres. Sim. E o porquê disso? Olha, você pode falar, né? A mulher falando de mulher, isso é muito bom. Isso. Mas aí entra naquelas questões de fatores de risco que eu falei novamente, né? A questão, se uma pessoa que é mãe solo, desempregada, não tem muito grupo de apoio, né? Ela vai tentar mais, vai pensar mais, né? Então, tem todas essas questões. Então, depende muito, David, né? Certinho, muito bem. Vamos aí, produção, coloca na tela aí o nosso WhatsApp para o pessoal de casa ir participando com a gente. Quiser participar e também não se identificar, você aí do outro lado, fique à vontade. Daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela o nosso WhatsApp. Esse programa aí é feito para vocês, e lembrando que aqui o consultório está aberto, costumo dizer, né? E a participação do público, né? A gente fala que é de graça, tem que aproveitar. É isso. Bom, e é importante então procurar o psicólogo ou o profissional, sim, da área quanto mais cedo, não só para quando chegar ao isso, finalmente, né? Se a pessoa, quando adoecer, como forma de prevenção. Se a pessoa também se identifica, né, com alguns pensamentos, né, ou com algum comportamento parecido, então que ela procure, né, imediatamente, né, uma ajuda, né, um profissional. E lembrando, né, que a gente tem a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que o número é 188, atendimento 24 horas. Então, às vezes, a pessoa que não tem esse grupo de apoio, que eu falei que é importantíssimo, se ela não tem, ela tem essa opção, né, de ligar para um 188. E também aqui em Patos de Minas nós temos o CAPS 24 horas. Então, se a pessoa deu uma crise de ansiedade fortíssima, está no momento de desespero, porque, David, outra coisa importantíssima quando a gente fala em suicídio é que a pessoa, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento.
É diferente. E o sofrimento faz parte. A sua fala muito importante, Catiane, porque as pessoas que chegam a esse ponto, é como você falou, ela quer parar de sofrer, quer resolver o problema e acha que vai resolver. O sofrimento faz parte. Mas a pessoa, por ter esses problemas mentais, esses transtornos mentais, ela não está apta a lidar com isso, né? Então, assim, quando a gente fala em suicídio, muita gente fala assim, escolheu morrer, né? Porque quando você suicida, a pessoa pensa, ela fez uma escolha, né? E não é bem assim, porque ela está diante de transtornos mentais que ela não está na capacidade dela de decidir. Então, o que ela quer? Ela quer acabar com o sofrimento, não é com a vida. Então, o que ela tem naquele momento de arma para isso? É isso, ela não tem outra coisa. Ela não vê o que eu te falei da desesperança, né, da pessoa que não tem mais esperança. Então ela pensa nisso. É isso, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o sofrimento, né? As desilusões, seja ela amorosa, profissional, faz parte. A gente tem que aprender a conviver com isso. Sim. Né? E todo mundo passa, né, por frustrações, né? Então, assim, é uma coisa que não tem para onde correr de frustrações, né? Então a pessoa tem que aprender a lidar. E aí é o que você falou, se a pessoa está percebendo que ela não está conseguindo lidar com frustrações, a terapia ajuda bastante, né? Então procurar a terapia desde aí para ir identificando, né, os comportamentos, os pensamentos, para não chegar a tanto. Muito bem. Na rede pública existe também, né, no postinho próximo aí à sua casa, você pode pedir ajuda, pode marcar, né? E onde que você está atendendo? Onde você atende para o pessoal de casa que queira te procurar também nas redes sociais? Como é que funciona? Onde que te encontra? Isso. Eu atendo lá na Clínica Medic Mais, né? Eu já tô lá já tem um tempo, já tem um pessoal que me conhece lá. E o meu Instagram é o Catiane, Catiane _psicóloga. Catiane com K. Isto. Muito bem. E na Medic Mais você tá lá? Na Medic Mais. Eu atendo lá todos os dias. Precisou, Medic Mais. Todo dia? Todo dia. Muito bem. A Medic Mais é uma grande parceira nossa aqui da emissora. E é isso, gente. Ainda dá tempo de você mandar sua perguntinha aí para nossa convidada de hoje. Se você não quiser se identificar, fique à vontade, que ainda existem alguns tabus e a gente respeita, claro, sobre essa pauta que é o Setembro Amarelo. Participe com a gente através do 999-47-4515. É isso. É importante também uma emissora como a NTV, que já vem numa sequência, né? Durante todo esse mês a gente recebeu em todos os programas profissionais dessa área. É importante abrir esse espaço. Isso. E eu espero que não seja só no setembro, né? Que, como se diz a Cláudia Leite, que todos os meses sejam amarelos. É isso. Mais alguma coisa que você acha importante passar? Até porque é você que convive, que lida todos os dias lá no seu consultório. O que você queira falar, o que você tem para falar para essas pessoas e principalmente para as famílias. Olhando aqui na nossa câmera, o que você puder falar como forma de contribuição, né, para salvar vidas. Vou resumir para não estender muito, porque de fato é salvar vidas. Sim, claro. Olha, o que eu tenho para falar para todo mundo é que se você identifica alguém com esses sintomas que a gente já falou aqui, que você possa ouvir, que esteja disponível para essa pessoa, porque o que ela precisa é de uma pessoa para ouvir e disponibilidade, gente, né? Então, assim, não dê respostas prontas, né? Apressadas, querendo resolver o problema da pessoa, deixa ela falar, às vezes respeite o silêncio da pessoa, né? E se você consegue identificar isso em você, procura um profissional, né? Ou encaminhe uma pessoa que você vê que está nessa situação para um profissional, né? Para procurar ajuda, né? E vamos todos, a sociedade, ficar em alerta, porque às vezes não é uma coisa que está muito visível. Então vamos ficar mais observando, vamos ficar em alerta com relação a isso, que é muito importante. E isso pode salvar uma vida. É isso, alerta. Essa é a grande palavra. Vamos ficar alerta não somente nesse mês de setembro, mas durante todo o dia com as pessoas do nosso convívio, com né? certeza. Que infelizmente os números, né, são trágicos, vem aumentando a cada ano que passa. A gente não trouxe números aqui. Sim. Até por isso mesmo que a cada ano, a cada mês que passa, os números, infelizmente, né, de pessoas que cometem o autoextermínio, o suicídio, vem aumentando. Então procure ajuda, peça ajuda. Tem até uma frase daqui a pouco que eu vou trazer para o pessoal de casa, que é a frase
frase desse mês do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, e tem mais uma frase que completa, se você lembrar, daqui a pouquinho a gente passa para o pessoal de casa. Outro fator importante que você disse é que as pessoas procuram descontar, né, no álcool, Isso. nas drogas. E isso é perigoso. Né? Aí temos também a autolesão, né? Então tem gente que se corta, né? São vários as formas de descontar, né? E isso também é um sinal de alerta. Então quando você vê uma pessoa que está bebendo demais, né? Que entrou no uso de drogas ou que tem esse comportamento autolesivo, então assim, é bom ficar em alerta, né? E encaminhar também para um profissional da saúde. Muito bem, e o profissional, você sabe, tem no postinho perto da sua casa, tem o CAPS, procure também no particular, no caso aqui, a Catiane Cristina, que veio, né, a gente ligou, falou, vamos bater um papo, e é na hora, a gente está sempre trazendo vários profissionais, os melhores especialistas aqui na área. É isso, então, a você de casa, obrigado aí pela sua participação, vai participando aí através do nosso WhatsApp, isso, muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de alimentação, e você disse que a alimentação também, dá para perceber na alimentação da pessoa, sim, que ela está com um problema, com um transtorno? Sim, porque você observa se a pessoa come de uma forma, parou de comer, perdeu muito peso ou ganhou muito peso, alguma coisa não está certa. E você pode observar que a alimentação ela tem a ver muito com depressão. Então tem gente que é depressiva e desconta tudo na comida, ou come demais ou come de menos. É um sinal, sim. A alimentação é muito importante. Ou seja, tudo que é demais tem alguma coisa errada. Com certeza. Se está isolado demais, tem um problema. Se está comendo demais, tem um problema. Está chorando demais, tem um problema. É isso, tudo que é demais. É verdade, eu sempre falo que todos os exageros, ele esconde... Exageros, é isso? Isso, ele esconde alguma falta, né? Então, assim, é bom você ficar em alerta, porque exageros ali tá com algum problema. Muito bem, e o sofrimento faz parte do nosso dia a dia e tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, é isso mesmo. Vamos ter esperança, a esperança faz com que o sofrimento passe. Mais uma palavra, tá aqui a frase do nosso mês, né? Cada ano é uma frase diferente na campanha do Setembro Amarelo. Falei pro pessoal de casa que ia trazer, tá aqui, ó. Se precisar, peça ajuda. Sim. Qual é o número, então? 188. 188, muito bem, procure o profissional. Arroba? Catiane, _ psicóloga. Catiane, muito obrigado pela sua contribuição. Pode ter certeza que contribuiu muito a cada dica, seja ela de prevenção, de alerta, né? Como você disse, essa é a palavra. Contribui muito para salvar vidas, e o nosso intuito é esse, levar informação, levar qualidade de vida para o pessoal do outro lado. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, espero te encontrar outras vezes aqui no programa. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, né, e vamos passar essa informação para frente, que é muito importante. É isso, leve o nosso abraço ao Dr. Tiago e toda a família da Medic Mais. Pode deixar. Obrigada. Vamos então, produção, para o nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai falar de alimentação. Eu já te pergunto, como é que tá aí a sua alimentação? Fique atento, a gente vai trazer a profissional com dicas importantes para o seu dia a dia, tá bom? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta. Com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você acompanhando no 8.1 e também através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, o Mais Saúde é feito para vocês e junto com vocês. A sua participação é muito importante e a gente volta na segunda parte do programa falando agora de um tema que vocês adoram. Vamos falar de alimentação. Como é que anda aí a sua alimentação? Tá alimentando tudo direitinho? Proteína, carboidrato, tá equilibrado a sua alimentação? Vamos receber ela, sempre muito simpática e prestativa aqui com a gente. Tenho o prazer de receber de volta a nutricionista, a doutora Thaís Almeida. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Um prazer estar aqui sempre com vocês, né? Obrigada pelo convite. E esse assunto, a gente estava conversando aqui em off, é um assunto que o pessoal de casa adora muito, a alimentação, até porque todo mundo tem que se alimentar. Sim. Né? Infelizmente, os números também são alarmantes sobre a má alimentação, né, doutora? Infelizmente, as pessoas, né, pela correria da vida, acabam optando por alimentos muito rápidos
processados, e aí prejudica a saúde no total, né? Por exemplo, doenças como a gente vai falar, o colesterol, pressão alta, diabetes, né? Hipertensão. Então, tudo isso influencia na má alimentação. A alimentação é a base de tudo, né? Você que também lida com isso. A alimentação é tudo, é o que diz o nosso corpo, a nossa vida, é o espelho de tudo, é o reflexo de tudo. Isso. Nosso corpo, ele realmente reflete as nossas escolhas diárias, né? Tudo que você escolhe no seu cotidiano, na alimentação, na atividade física, no sono regulado, tudo isso vai influenciar na sua saúde no total. Então tem que ver o contexto da vida da pessoa para ver o que está causando, né, o malefício, por exemplo, a patologia que é a doença instalada. É isso, é sobre isso. Olha que assunto importante hoje aqui no programa. Participe com a gente. O WhatsApp daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela para você mandar a sua pergunta, e aproveita aqui que o consultório está aberto. É grátis para você participar com a gente. Muito bem, tá aí o WhatsApp, é o 349-9947-4515. Vamos lá. Quais são as consequências, então, de uma má alimentação aos amantes dos foods por aí? Então, a má alimentação, ela traz diversos transtornos, né? O que a gente vê mais é a obesidade, porque a gente consegue visualizar um indivíduo obeso, né? Pelo excesso de peso. Mas é claro que a obesidade é multifatorial, existem vários fatores que ocasionam, mas tem as doenças metabólicas, né? Por exemplo, dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides alto, a alteração da pressão arterial, a questão cardiovascular, porque a pessoa começa a comer muito alimento rico em gordura saturada, e aí ocasiona, né, o problema cardiovascular. Uma série de fatores. E quando você disse essas que acarretam essas doenças cardíacas, isso serve para todo mundo. Principalmente a gente vê, infelizmente, os números de jovens, né, que são acometidos por essas doenças, devido também, uma das causas, à má alimentação. Sim, e eu falo assim que a má alimentação, ela traz toda essa síndrome metabólica. Por exemplo, chega paciente para mim, ele não chega só com colesterol alto. Ele já chega com colesterol alto, com triglicérides alto, com a pressão alta, né? Com a glicose já alterada, que a gente fala que já está pré-diabético. Então, assim, uma série de fatores que eles vêm tudo em cadeias. Então, é muito grave e é onde que a pessoa começa a entrar com medicamento. Então, por que não prevenir, né? A gente sempre fala com os pacientes, vamos tratar para não precisar medicamentar, usar o medicamento, né? E aí o paciente já chega com a doença instalada e não tem o que fazer. É claro que a gente tem alguns recursos, né? Através da dieta, através da mudança do contexto do cotidiano da pessoa, que a gente consegue reverter. Por exemplo, a pessoa ter horas diárias de sono, que isso também reflete na pressão arterial, né? Que é muito importante, muitas vezes a gente não fala sobre isso. O estresse libera o cortisol, que é um hormônio que faz aumentar a pressão arterial, e também a adrenalina. Isso também influencia no aumento do colesterol endógeno, porque a gente produz colesterol, porque o colesterol é importante para a gente produzir hormônio. Tá aqui na minha pauta realmente isso, viu, Thaís? Eu tô pulando. Não, mas é certo, tá certinho. O colesterol, a gente ouve falar que existe o colesterol ruim, o colesterol bom, existe isso? Existe. Bom colesterol bom? Isso, a gente tem o colesterol. Como que a gente sabe qual que é o ruim e qual que é o bom? Então, a gente sempre fala que o colesterol ruim é aquele que faz com que a pessoa tenha doença, né? Que tenha o que a gente fala o LDL, né? Que é o colesterol ruim. E o colesterol bom é o HDL, que é o de baixa densidade. E existe alimentação que causa o ruim e alimentação que também nos traz o colesterol bom. Isso, existem alimentos então, vamos fazer o seguinte, já vamos citando, quando a gente for falando algumas doenças, né? E algumas características, você quiser já ir citando alguns alimentos, é até importante para o pessoal de casa poder se identificando e já ir anotando, falar, vou consumir mais isso, vou consumir menos esse tipo de alimentação, para a gente ajudar o pessoal de casa. Claro. Colesterol, por exemplo, colesterol ruim, o que não se deve comer? A gente não deve consumir alimentos ricos em gordura saturada, né? Aqueles alimentos, por exemplo, fritura, por exemplo, o torresmo. A gente tem carne muito gordurosa, né? Aquelas que a gente vê a gordura evidente. A gente tem também banha de porco, que é muito usada, principalmente na região rural. A gente tem que tem muita gordura saturada, o miojo também tem. Por incrível que pareça, tem muita gordura dentro dele. A gente tem a manteiga,
que tem a gordura saturada. Todos esses alimentos proporcionam, alimentos mais gordos de origem animal, proporcionam a ser ricos em gordura saturada. Então, como é que faz, doutora, pra gente, né? Porque tem que fritar ali o alimento, como é que a gente faz? Existe uma troca, um outro produto, uma outra alimentação que possa ser feita? É importante você falar sobre o miojo, que na hora que você citou o miojo, na embalagem já vem escrito também. Então, é importante você, na hora de comprar o produto, sempre olhar na... Sendo rico em sódio também. Sódio também é perigoso. Perigoso para a pressão arterial. Tá vendo? Vamos aprendendo aí. Então a gente pode, por exemplo, esses tipos de gordura, né? Que são as gorduras saturadas, são as gorduras animais, isso? Isso. Trocar por que tipo de gordura? Porque até ouvi falar que nosso corpo precisa de gordura. Sim, e é importante, né? A gordura, ela, igual eu falei, ela produz os hormônios que são importantes para a saúde. Como é que a gente substitui então? A gente tem as gorduras boas, por exemplo, gorduras ricas em ômega 3, por exemplo, peixes gordos, que a gente fala como o salmão, o atum, a sardinha, né? O bacalhau. Só que não são alimentos que a gente consome com muita frequência. A gente tem as sementes oleaginosas também, que é, por exemplo, a linhaça, a chia, né? A aveia. Todos esses alimentos são bons, né? Para ajudar no colesterol e rico em ômega 3. Então, os óleos, no caso que você... Animal, pode ser trocar por um óleo de coco, esses outros ou não? No caso, é bom a gente utilizar o azeite. Até esqueci de falar, o mais importante, bem, né? Tá vendo? O azeite. O azeite extra virgem, né? Que a gente utiliza na salada. E tem sempre um azeite também próprio para cocção. É aquele do rótulo vermelho. Eu sempre indico os pacientes. Muita gente não sabe, né? Então vamos lá, pessoal de casa, vamos aprender. Vamos aproveitar. Nós vamos utilizar, né, a nossa convidada hoje aqui ao máximo. Você percebeu que hoje aproveitar. A consulta aqui é grátis, é de verdade, viu, gente? Manda aí a sua pergunta para a nossa convidada de hoje. Então, vamos lá, fique atento. Como é que é a questão do rótulo vermelho? Então, o rótulo vermelho, que é o azeite do tipo único, ele é próprio para cocção, porque ele aguenta uma temperatura mais alta. Então ele não oxida e não traz malefício, né? Que a oxidação traz malefício. Então ele é próprio pra gente fazer um bife grelhado, né? Um legume salteado. Então esse é próprio. Agora o verde, que é o extra virgem, a gente usa em saladas frias. Esse é que a gente utiliza mesmo sem nenhuma cocção. Eu tenho os dois em casa, inclusive, eu uso os dois. Hoje em dia as pessoas falam assim, mas tá tão caro o azeite, mas se eu uso um pouquinho, dura bastante, gente. Então vale muito a pena o investimento. Também não adianta derramar, né? Isso, vale muito a pena o investimento, né? Porque ele favorece muito a questão por ser ômega 3, é um pró-inflamatório, ele ajuda a baixar muito o colesterol ruim. Então, é um excelente antioxidante para quem está com colesterol ruim. Abacate também, não sei se eu falei. Não falou, mas vamos abacate lá. Vamos anotando, gente. Vamos anotando abacate, aí. Todas as palavras, todas são muito importantes. Você de casa não perca nenhuma, não. Algumas vezes, né, pela pessoa não ter hábito de consumir, por exemplo, a linhaça, a chia, né? Esses alimentos mais caros, né? O salmão é um alimento caro. Agora a sardinha já é barato, mas muita gente não gosta. Eu acabo suplementando a ômega 3, né? Só que tem que ser uma ômega 3 boa, né? Que seja tanto boa em EPA e DHA. Por isso que é importante o profissional estar orientando uma boa marca. É isso, então já vou aproveitar o seu gancho, já falar pro pessoal de casa. Aqui você pega algumas dicas, mas nada substitui o especialista, o profissional. Então já vamos lá, onde que é que a doutora Thaís Almeida atende, onde você atende, o seu @, já vão passar pro pessoal de casa. Hoje eu tô atendendo em 4 clínicas. Então vamos lá, pode falar, pode citar, fica à vontade. A Medic Mais, que já é parceira daqui, a Medic né? Mais, a grande parceira nossa. Eu atendo na Clínica Eu Conhecer, na Amor e Saúde e na IMPA. São todas parceiras, nós sempre recebemos profissionais dessas clínicas aqui no nosso programa, sempre muito bom. É isso, então procure aí o profissional, viu, gente? Nada de pegar a dieta, né, do coleguinha. Acontece muito, como é que você emagreceu, tá com o corpo aí, né, tá com a saúde em dia, vai lá e acontece muito, né, de pegar a cola e passar pro É a mesma coisa, eu vou no médico, pego uma receita, aí a pessoa vai pegar minha receita e vai usar, não vai funcionar. É a mesma coisa, dieta individualizada e é muito importante cada um ter a sua.
É isso, gente. Muito bem. Tá chegando perguntas aqui pra gente. Aproveita que a gente vai pro nosso intervalo para você mandar a sua perguntinha também, tá? Através desse número aí. É o 99947-4515. Produção, então vamos girar aí o nosso intervalo. Então daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Thaís Almeida aqui no nosso bate-papo de hoje, falando sobre alimentação saudável. Vai anotando as dicas aí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui na tela da NTV. Você vai participando com a gente, mandando aí a sua mensagem para nossa convidada de hoje. Estamos falando de alimentação saudável e as consequências da má alimentação. É o 999-47-4515 para você mandar pergunta nesse último bloco. A doutora Thaís está de volta com a gente, ela que é nutricionista. Falamos, né, sobre uma das doenças, né, que é o colesterol. Vamos falar um pouquinho de diabetes. Também outros números que infelizmente cada vez mais vem aumentando, principalmente em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Um dos motivos que você citou são os foods da vida, né? Sim. Diabetes, a gente tem os dois tipos, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O que mais acomete as pessoas é o tipo 2, é aquele adquirido, né? Por más escolhas alimentares, por ter uma vida muito sedentária. Então, tudo isso acaba influenciando a pessoa a ter o diabetes tipo 2. Não só a produção suficiente da insulina pelo pâncreas, mas muitas vezes é como a pessoa faz as escolhas delas no dia a dia. A importância, a primeira pergunta da sua participação hoje, o tanto que é importante a escolha da nossa alimentação, a boa alimentação é o reflexo de tudo, do Sim. nosso dia a dia, claro, da saúde. Sim, um contexto, né? O que a gente fala? O que causa diabetes, né? A resistência insulínica, né? É quando a glicose ela não entra na célula e aí fica muito açúcar no sangue, que a gente fala, né? No popular, fica muito açúcar no sangue. É onde instala a diabetes. É isso. Até existe aí um candidato que tem falado sobre isso, né? Você não é feia, você come açúcar, comedor de açúcar. Né? Por que comedor de açúcar? O que o açúcar pode causar de tão malefício assim? O açúcar em excesso, né? Na verdade, o açúcar, em geral, em excesso, é um inflamatório. Então, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, ela é causa, né, de um excesso de energia ali que a pessoa fica inflamada. Por exemplo, quando a pessoa chega perto de uma consultório e fala assim, às vezes eu aperto a minha perna e está doendo. É o excesso de gordura, às vezes, faz essa dor, né? E muitas vezes está sendo muito abordado também o lipedema, né? Que é uma coisa que tem cometido o excesso de gordura na região. Mas, muitas vezes, a gente vê que realmente as pessoas têm passado por isso pelo contexto da vida dela. Quando a gente fala do açúcar, não é somente o doce, é isso? Tem alimentos que transformam em açúcar? Isso, a gente tem os carboidratos, né? E eles são convertidos, quebrados em açúcar. Todos os carboidratos? Todos os carboidratos, né? Se transformam em açúcar. Açúcar. Mas como é que a gente vive sem carboidrato? Não existe, né? Na verdade, a gente consegue baixar um pouquinho, mas a gente precisa dessa fonte de energia. Precisa do carboidrato? Precisa do açúcar ou do carboidrato? Na verdade, a gente precisa... Porque o que é açúcar? É a glicose que é gerada através do carboidrato. Glicose nada mais é que açúcar. Então, os dois. E qual a nossa principal fonte de energia do cérebro? A glicose. O problema é o excesso. Muitas vezes a gente fala assim, igual você estava falando agora com a psicóloga, né? O excesso sempre traz malefícios. Tudo que é demais passa. Não é porque comer um pão vai te fazer muito mal. Igual a gente tem muito terrorismo nutricional. Tem muito profissional que prega isso, você comer um pão, você vai ficar horroroso. Tá comendo muito açúcar, você é a sua imagem que você come. Mas não é isso. Tem uma margem muito grande entre comer, né? Ter uma refeição equilibrada e a pessoa que vai ali, já chegou no meu consultório e come 8 pães de manhã. Porque aí já é distúrbio alimentar. Então, é uma margem muito grande dentro disso, sabe? Por isso que é muito importante a pessoa ter uma alimentação equilibrada, procurar bons profissionais e referências que conseguem entender o que é bom e o que é ruim. Porque na internet tem uma lavagem cerebral muito grande. E dissemina muita informação errada para as pessoas. Então, isso é muito grave. Então,
já teve muito caso da pessoa fazer uma dieta X, que tal clínica passou mal, foi pro hospital. As dietas da moda, né, doutora? Isso. Hoje existem são os coaches, né, os verdadeiros coaches da alimentação, os coaches da saúde. Isso que a doutora falou é muito importante, né? O livre e o fácil acesso à internet pode causar isso, né? A gente tem que ficar atento e procurar sempre profissionais. É muita informação errada. E aí a pessoa às vezes procura lugares que ela acredita que é confiável, passa dieta totalmente restritiva, baixa muito carboidrato e a pessoa passa mal. Porque às vezes a pessoa não consegue lidar com aquela rotina, né? A pessoa tem um trabalho mais pesado, mais braçal. Então tem que ter o contexto da vida dela pra gente encaixar certos tipos de protocolos, né? Então é muito importante o profissional avaliar. E muitas vezes nem é nutricionista que passa esses tipos de dieta, tá? Olha, tá certo. Então, como você diz, é importante o carboidrato, mas nada de exageros. Resumindo, nada de exagero. A gente tem alguns alimentos que ajudam a controlar a glicemia, né? Que a gente fala que vamos citando, vamos aproveitar que você tá aqui, a gente vai tentar. O que a dona de casa tem que ter em casa que não pode faltar? Aveia. Que é um alimento barato e muito bom. Ela tem uma substância que chama beta-glucana. Essa substância ajuda a diminuir, né? Diminuir a questão da glicose no sangue. Ela controla essa glicose no sangue. Então, acaba favorecendo a resistência insulínica, favorecendo a saúde como geral e também ajuda também na questão da saúde do colesterol. Ela ajuda também a controlar o colesterol. Tá, mas aí a aveia, como é que a gente vai ingerir a aveia? A aveia pode ser ingerida em frutas, né? No leite, no iogurte desnatado. É sempre importante também, eu sempre coloco como referência, até porque a gente já está falando com colesterol. Isso. Optar por alimentos desnatados, por exemplo, iogurte desnatado, leite desnatado, porque aí a gente já tira um pouquinho do percentual de gordura. Muito mais. Algum outro alimento que a dona de casa não pode deixar de ter? Chia. Chia. A chia também, ela é anti-inflamatória. Ela produz um gelzinho, aquele gelzinho que forma, que é protetor também intestinal. Então, ela favorece tanto a questão da glicemia do indivíduo, a proteção cardiovascular e também ajuda na questão do colesterol também, porque são fibras solúveis, são fibras boas. E o consumo da chia, como? A gente coloca ela com, por exemplo, nas frutas, no iogurte, no leite, né? Então dá para ser consumida assim, mas é claro, tudo com orientação, tudo com equilíbrio, sem exagero, né? Porque a pessoa se entope de chia e depois fica com o intestino preso e fala assim, não, essa chia não é boa, né? Tem mais um alimento que tá na moda também, depois eu vou tentar até o final do programa lembrar aqui o nome dele, que também tem o mesmo papel, forma um gelzinho também, eu não vou lembrar aqui no momento, se eu lembrar eu faço essa pergunta para você ainda. Claro. Há tempo aqui. Mas o que mais que faz inflamar aí o nosso organismo, o nosso corpo? Quais tipos de alimento? Então, a gente tem diversos alimentos também que fazem inflamação, né? Por exemplo, ultraprocessados, aquele de supermercado, aquele congelado. Acho que muita gente utiliza também, Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Comida, por exemplo, lasanha congelada, Eu que tem lembrei muito justo da sódio. lasanha. Você lembrou? Porque Da você lasanha utiliza? Não. Quem não, né? Quem não? Sim. Aquelas que vêm na embalagem congelada. Sim, congelada, processado, né? O hambúrguer, principalmente, a gente tem aquele hambúrguer ultraprocessado. Esses alimentos são realmente inflamatórios. Aqueles tequitos também. Porque a gente tem aditivos, a gente tem conservantes, da vida. Né? E todos esses alimentos são inflamatórios. Eles causam uma questão intestinal e aí a pessoa sente um mal-estar ou desconforto. Mesmo que a gente consuma ele na hora de fritar, que seja na air fry, sem ser no óleo, é perigoso. Porque já tem conservante, né? O alimento, ele para estar ali naquela prateleira por tanto tempo e para conservar e não estragar, ele precisa ser rico em conservante. Então é isso que causa um malefício. Outra coisa que eu sempre bato na tecla, mas normalmente fala muito da questão da pressão arterial, que tem muito sódio, os temperos prontos, né? Os temperos prontos também é rico em sódio. Então não é interessante estar utilizando. Quais tipos de tempero? O sazon, né? Sazon, esses alimentos esses temperos que a gente tem pronto em supermercado. Então é sempre interessante usar especiarias, né? Essas que a gente tem. E as lojas de especiarias, inclusive, estão espalhadas em toda a cidade. Sim, pra gente diminuir essa quantidade de sódio.
Muito bem, vai anotando as dicas aí da nossa profissional. O que mais a má alimentação? Que tipo de alimento pode causar pressão alta? Vamos falar um pouquinho da pressão alta. Falamos do diabetes, falamos de outras doenças. Vamos lá para a pressão alta. Então, a pressão alta, né, ela é desregulada pela questão cardiovascular. Quando a pessoa está consumindo muito sódio, até pela questão do estresse, pouco sono, a questão genética também contribui para a pressão arterial. Então, tudo isso faz com que a pessoa aumente o nível de pressão alta, né? Então... Vai citando alguns alimentos aí. A gente tem a melancia. A melancia, ela ajuda a baixar... Então é boa, para baixar. Ela tem uma substância que chama citrulina. Eu amo melancia, adoro. Essa substância citrulina... Minha fruta favorita. Ela ajuda a produzir o óxido nítrico, que esse óxido nítrico, ele ajuda da vasodilatação relaxamento dos vasos e assim controlando a pressão arterial, né? Que maravilha! A gente tem a banana porque ela é rica em potássio. E o potássio, ele favorece também, ele compete com o sódio, então ele faz com que a pressão arterial fica mais baixa. A gente tem o chá verde também, que é um protetor cardiovascular, que tem os flavonoides, as catequinas, que também são substâncias que ajudam a baixar a pressão arterial. A gente tem uma série de alimentos, assim, que são protetores, se for lembrando, né? Vai falando pessoal de casa. Às vezes falam algumas palavras aqui, né? Mais técnicas. Sim, a semente de abóbora também. Semente de abóbora é bom. Semente de abóbora, normalmente a gente descarta ela, né? A pressão, eu vou lembrando. Que é bom a semente de abóbora? A semente de abóbora, ela é rica em magnésio e potássio e uma substância que chama arginina. Essa substância também ajuda a produzir o óxido nítrico, que ajuda também a controlar a pressão arterial. Que bacana. Às vezes o pessoal de casa se enrola em algumas palavras que a nossa convidada fala aqui, mas é por isso que a gente vai levando, né, numa pegada mais leve, num linguajar mais popular pro pessoal de casa e anotando. Hoje anotamos várias dicas aqui, né? O azeite, a semente de abóbora, a linhaça, né, que você disse? A linhaça também é rica em ômega 3, viu, gente? É, bacana. A semente de abóbora, você pode pegar ela e colocar no forno e deixar ela ficar bem assadinho. Aí aquilo você coloca na salada, fica uma delícia. É isso, aveia. Não vou esquecer da aveia jamais agora, viu? Jamais. Vamos lá, rapidinho, o pessoal de casa participando com a gente, a Kelly, um abraço pra Kelly, tá sempre participando com a gente. O pessoal me ajudou bastante, quero agradecer o pessoal de casa, que eu falei que eu ia lembrar, né, de mais uma alimentação que tá em alta, super tendência, principalmente aí nas redes sociais, que é o psyllium. É o psyllium, muito bem. Obrigado, viu, Kelly, por ter lembrado, é tanta coisa que o pessoal tá perguntando aqui, sobre o psyllium. O nome que você... David, é o psyllium. É o nome que você... É isso, muito bem. Quem mandou aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lucinha. Lucinha, obrigado por ter me lembrado aqui o psyllium. É bom? O psyllium é ótimo, inclusive eu indico. Tá super em alta, né? Tá super em alta, até na questão de emagrecimento, porque ele traz saciedade, né? É uma fibra muito boa. Ele ajuda também na questão da glicemia, do colesterol. Ele favorece tudo isso. Então ele é um alimento que tá muito na moda, né? As pessoas estão indicando muito ele. A Águida está perguntando se o psyllium, voltando a falar do psyllium, que é um produto que está em alta. Águida, obrigado pela sua participação. Boa noite. O psyllium é bom para o intestino também? Sim, claro. É claro que a gente tem que utilizar as dosagens recomendadas, né? O que seria a dosagem legal para não ser nada demais, 2 vezes ao dia? Que quantidade? Uma colherzinha de chá? 1, 2 vezes por dia, uma colherzinha de chá, nada exagerado, né? Antes da refeição ou junto com... Como que é bom utilizar o psyllium? A gente pode utilizá-la junto com a refeição. Antes da refeição, né? Na água também? Na água também. O importante é consumir. Ele é muito bom. Inclusive, eu indico bastante. Tem muita gente, tem muita gente consumindo psyllium. É porque ele ajuda muito no controle de saciedade, né? E a pessoa consegue comer menos, porque é uma fibra boa, né? Por exemplo, as leguminosas. Vou falar no linguagem popular, pessoal, de que ele incha. É isso dentro do nosso organismo, por isso que a gente sente essa saciedade? As fibras, elas no nosso corpo, elas são consumidas mais devagar, né? Então, exatamente por isso que a gente segura a glicemia. O que causa a fome rápida? Por exemplo, quando você come um doce, no linguajar, o açúcar sobe mais rápido. Tá certo, tá terminando aqui o nosso programa, o pessoal já tá preparando o nosso telejornal. Última perguntinha chegando aqui. O pessoal tava sabendo da sua vinda aqui ao nosso programa mais uma vez, doutora, sobre gastrite, queimação, quais são os tipos de alimento que a gente deve evitar?
frituras, né? Alimentos, assim, quando a pessoa tem a gastrite, tem que evitar frituras, alimentos muito ricos em sal, porque causa também bebidas gaseificadas também piora a gastrite, alimentos ricos em açúcar. E tem alimentos que melhoram na prevenção da queimação? Tem alimentos que ajudam, né? Por exemplo, as frutas, as verduras, que são protetores. Pode citar, doutor. Vamos aproveitar aqui algumas, pessoal de casa e anotando. Tá tudo certo aí, produção. Quando tiver tudo pronto, só me falar aqui, tá bom? Tudo ok? Certinho, então. Doutor, é isso. Vamos deixar o suspense aonde que te encontra? Nas redes sociais, as clínicas também, fique à vontade. Sim. Meu Instagram, né? É @doutora, né? DRA.Thaís Almeida. Facinho, Thaís Almeida sem H. Sem H. Muito bem. As clínicas? A gente tem a Medic Mais, a gente tem a Clínica Conhecer, a gente tem a Amor e Saúde e a gente tem a INPA. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição e participação aqui no Mais Saúde. Sempre muito, muito bom te receber aqui. Obrigada, é um prazer estar com você, David. A gente aprende muito. Sempre que precisar. Espero te encontrar breve, tá bom? Claro. É isso, falar de alimentação é sempre muito bom. Você de casa anotou aí as dicas? Muito bem, obrigado então pela sua participação. Mais Saúde de hoje fica por aqui, até a próxima.